Sessão de NR10, vamos falar hoje sobre a etapa medidas de controle, tá? Medidas de controle do risco elétrico. Essa é um sumáriozinho do nosso material, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Então, os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores no setor da energia elétrica são elevados, podendo levar a lesões de grande gravidade e são específicos a cada tipo de atividade. Porém, o maior risco à segurança e saúde dos trabalhadores é a origem elétrica. É o de origem elétrica. A eletricidade constitui-se um agente de alto potencial de risco ao homem. Mesmo em baixas tensões, ela representa perigo à integridade física e saúde do trabalhador. Sua ação mais nociva é a ocorrência do choque elétrico com consequências diretas e indiretas, que são as quedas, batidas, queimaduras indiretas e outras. Também apresenta risco devido à possibilidade de ocorrências de curtos-circuitos ou mau funcionamento do sistema elétrico, originando grandes incêndios e explosões. O que vamos mostrar agora é uma técnica qualitativa cujo objetivo consiste na identificação dos riscos, perigos, potenciais decorrentes de novas instalações ou da operação das já existentes. Em uma instalação programada, cada evento perigoso identificado em conjunto com as respectivas consequências, um conjunto de causas é levantado, possibilitando a classificação qualitativa do risco associado, de acordo com categorias pré-estabelecidas, de frequências de ocorrência, do cenário, de acidente e de severidade das consequências. Mais conhecida como APR ou APP, que significa Análise Preliminar de Risco e ou Perigos, mas é mais conhecido como Análise Preliminar de Risco, chamada APR. Permite uma ordenação qualitativa dos cenários de acidentes encontrados, facilitando a proposição e a priorização de medidas para a redução dos riscos da instalação, quando julgadas necessárias, além da avaliação da necessidade de aplicação de técnicas complementares de análise. A metodologia adotada das APR ou APP compreende na execução das seguintes tarefas: a. Definir os objetivos e o escopo da análise. B. Definir as fronteiras das instalações analisadas. C. Coletar informações sobre a região das instalações, das substâncias perigosas envolvidas e dos processos. D. Subdividir a instalação em módulos para análise. E. Realizar a APR, fazer a planilha de riscos. F. Elaborar estatísticas dos cenários identificados por categorias de frequências e de severidade. E, por fim, analisar os resultados, elaborar recomendações quando necessário e preparar o relatório final. As principais informações requeridas para fazer uma APR são as seguintes: das instalações, especificações técnicas do projeto, especificações de equipamentos, layout das instalações e descrição dos principais sistemas de proteção e segurança. Dos processos. Descrição dos processos envolvidos. Das substâncias. Características e propriedades físicas e químicas das mesmas. Isso é claro se você conhecer. Para simplificar a realização da análise, das instalações estudadas são divididas em módulo de análise, os quais podem ser unidades completas, locais de serviço elétrico, partes de locais de serviço elétrico ou partes específicas das instalações, tais como subestações, painéis, etc. A divisão das instalações é feita com base em critérios de funcionalidade, complexidade e proximidade física. Veja um exemplo de planilha, no caso uma APR, tá? Pessoal, vou passar esse tipo de APR, essa APR para vocês fazerem uma atividade valendo 1 ponto, tá? Então, eu vou explicar com base nessa APR aqui. Vamos lá. Como elaborar nossa APR. Análise preliminar de risco. Operação ou atividade que vai ser desenvolvida
Nesse caso aqui, o exemplo é esse: desativar uma subestação aérea. Uma subestação aérea, pessoal, é aquela subestação que fica lá no poste, tá? Principalmente das nossas concessionárias distribuidoras de energia. Então, nesse tipo de APR aqui, ó, outra coisa também. Toda empresa tem o seu tipo de APR, tá? Então, aqui já é um modelo de APR. Outra empresa é outro tipo de APR. Enfim, as APRs não tem muito um padrão, tá? Eles podem variar de acordo com o seu campo aqui, tá? Mas a maioria leva em consideração esses espaços, nessa sequência aqui. Então, vamos lá. Começando nossa atividade. O que precisa para desativar essa subestação aérea? Primeira etapa, subida do eletricista no poste. A etapa do trabalho, né? Primeira etapa do trabalho. E os riscos ou perigo que esse eletricista pode ter. Primeiro, choque elétrico, evidente, né? E o possível efeito desse choque elétrico, desse risco: queimaduras, parada cardíaca, parada respiratória ou uma queda. Tá? Que ele pode tocar no poste, o poste não está devidamente aterrado, tá? Ele pode sofrer uma descarga e sofrer uma queda. Então, quais seriam essas recomendações de controle? Confrontar as informações da OS com a realidade. Por exemplo, quem elaborou lá OS, eu acho que todo mundo já sabe, é uma ordem de serviço. Então, quem elaborou lá a OS pode não conhecer bem aquele local, aquele poste, o terreno onde está o poste. Então, assim, eles podem falar certas coisas que não são a realidade. Então, você pode confrontar essas informações que estão contidas na OS. A 2. Solicitar o desligamento do alimentador, né? Onde está o alimentador, onde está alimentando esse tráfego, essa subestação aérea. Aguardar a confirmação do desligamento. 4. Fazer teste de ausência de tensão. 5. Retirada dos fusíveis, sinalização, decidir. 6. Ligar aterramento provisório. E 7. Fazer novo teste de ausência de tensão. Pessoal, do 2 para o 7, eu vou falar um pouquinho mais na frente. Segundo a NR10, as instalações consideradas desenergizadas são seguidas nesses passos aqui, tá? Desligamento, aí faz o teste de ausência de tensão, retirada dos fusíveis, ligar um aterramento provisório e novamente faz esse teste de ausência de tensão. E claro, e também tem outro item lá na NR10, que aqui é só uma parte dos itens que considera as instalações desenergizadas. Então, o próximo risco que esse eletricista, ao subir no poste, pode ter: queda, evidente. Ele pode não ter seu EPI bem encaixado lá no poste, ele pode sofrer uma queda, tanto subindo no poste, como pode ser de mesmo nível também. O que seria essa de mesmo nível, Jabs? Ele ainda estando no chão, no piso, ele pode sofrer uma queda por algum motivo, enfim, ele tropeçar, alguma coisa assim. Qual seria o possível efeito desse risco, desse perigo? Uma fratura. Ou fratura seria o pior, né? Mas poderia correr um arranhão, enfim, alguma coisa assim. Quais seriam as recomendações e o controle? Posicionar a escada corretamente. O eletricista deverá se postar de maneira segura. O uso dos EPIs adequados. Mais na frente também vamos visualizar, e quando as aulas voltarem, quando voltarem a serem presenciais, vou levar alguns EPIs para vocês verem. E como dito, quando voltar às aulas presenciais, vou levar alguns EPIs utilizados na área da elétrica, tá? E a sua correta utilização. Então, a próxima etapa do trabalho: desconexão dos circuitos primários e secundários do transformador, do tráfego. E o que essa etapa levaria de risco ou perigo para o eletricista? Queda, novamente, de diferença de nível, tá? Ele já está em cima lá na subestação aérea, já subiu na escada. E o que poderia ocorrer
se ele sofreu só uma queda, ele poderia sofrer uma fratura, porque ele tem uma diferença de nível considerável, né? E quais seriam as recomendações e o controle? O eletricista deverá se postar de maneira segura, uso dos EPIs adequados. Qual seria, então, outro risco ou perigo nessa etapa do trabalho? Claro que queda de materiais ou ferramentas, né? Ele podia lá desconectando lá os cabos, e de repente cai uma chave. O que isso poderia ocorrer? Ferimentos. Mas ferimentos de quem? Pode ser dele mesmo, ou de alguém que esteja embaixo, que não esteja na distância de segurança. Eles podem ocorrer esse ferimento, alguém que esteja desatento lá embaixo, de repente cai uma chave e bate na cabeça da pessoa ou algum membro, enfim. Quais seriam as recomendações e o controle? Treinamento do trabalhador em subir escadas. Isso é claro. Quem está subindo ali em escada, com certeza deve ter o curso de NR35, que é trabalho em altura, tá? Trabalho em altura, quando você trabalha acima de 2 metros em diante, acima de 2 metros, então você já deve ter esse tipo de treinamento, que é NR35. Qual é a próxima recomendação? Isolamento da área com sinalização. Os trabalhadores ali envolvidos nessa atividade, eles podem isolar a área como cones, por exemplo, tá? Com uma correntinha, isolando uma área, deixando a área bem segura para justamente não ocorrer ferimentos, pessoas desatentas que estejam ali ou passando, alguma coisa assim. Eles isolam a área, principalmente com cones e algumas correntes. 3. Içar as ferramentas em cestas adequadas. Então, caso o eletricista não dê para levar até perto do transformador, então ele pode içar essas ferramentas, fazer umas cestas, tá, com as ferramentas e içar corretamente. Então, qual seria a próxima etapa desse trabalho? Retirada do transformador. Qual seria o risco ou perigo? Queda do transformador. E eu poderia incluir também aqui possível efeito, ferimentos também, tá? Poderia incluir aqui também ferimentos. Alguém, se não tivesse isolado corretamente lá aquela área de segurança, o transformador poderia cair em cima de alguém ou algum trabalhador que esteja desatento. Então, quais seriam as recomendações? Isolamento e sinalização adequada da área, rua, calçada, etc. 2. Utilização correta dos equipamentos, guindaste e içamento. 3. Inspeção minuciosa dos itens de fixação antes de içar. 4. Cuidado na descida do transformador. O máximo cuidado para não ocorrer essa queda do transformador e não machuque nenhum trabalhador ou nenhum civil que esteja passando por ali. 5. Não se posicionar embaixo do transformador durante a operação. O eletricista ou os eletricistas não podem estar debaixo do transformador, né? Porque podem ocorrer justamente o transformador não está bem encaixado e cair em cima do trabalhador. 6. Retirar o aterramento provisório. E 7. Autorizar o religamento do alimentador. Isso seria o preenchimento correto, tá? De uma APR. Que vocês que forem para empresas, com certeza devem fazer muitas OPR ainda na sua vida. Para você entender melhor a planilha acima, iremos explicar nas próximas lições os detalhes de cada medida de controle de riscos energizados. Primeiro item, desenergização. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a sequência a seguir. Seccionamento é o ato de promover a descontinuidade elétrica total,
com afastamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, obtida mediante o acionamento do dispositivo apropriado, que seria a chave seccionadora, interruptor, disjuntor, acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos. Impedimento de reenergização é o estabelecimento de condições que impedem de modo reconhecidamente garantido a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos mecânicos por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes. Deverá ser utilizado um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica e garantir o efeito impedimento de reenergização involuntária ou acidental do circuito ou equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamento. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave, indicando que o circuito está em manutenção. Então, aqui seria o impedimento da reenergização, tá? Seria um cadeado lá específico e uma plaquinha lá, geralmente dizendo equipamento, não opere o equipamento, ou não opere alguma coisa assim, tá? O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que envolvam equipamentos diferentes. Onde mais o empregado estiver trabalhando, nesse caso, a alimentação do risco é obtida pelo emprego de tantos bloqueios quantos forem necessários para a execução da atividade. Dessa forma, o circuito será novamente energizado quando o último empregado concluir seu serviço e destravar os bloqueios. Após a conclusão dos serviços, deverão ser adotados os procedimentos de liberação específicos. A desenergização do circuito, ou mesmo de todos os circuitos numa instalação, deve ser sempre programada e amplamente divulgada para que a interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de acidentes. A reenergização deverá ser autorizada mediante a divulgação a todos os envolvidos, e somente depois da retirada dos lacres e cadeados de proteção. Então, vamos para a próxima etapa. Constatação da ausência de tensão. É a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Deve ser feito com detectores testados antes e após a verificação da ausência de tensão, sendo realizado por contato ou por aproximação, e de acordo com procedimentos específicos. Bom, esses testadores de tensão, eles geralmente são só por aproximação. Por aproximação, ele aproximando ali do equipamento ou do condutor, ele já verifica que há ou não ausência de tensão. Entendeu? Entenderam? Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a uma haste conectada à terra. Na sequência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase previamente desligados. Observação: trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Outra coisa também, pessoal. Mais na frente, vamos falar um pouco mais sobre esse tipo de zona. Aqui, nesse item, a gente já está falando sobre a zona controlada, mas existe a zona de risco e a zona livre, tá? Então, mais na frente também, quando a gente estiver falando de outros assuntos, vou falar um pouco mais sobre esse tipo de zona e o que cada zona vai falar, o que cada zona se refere, né? Define-se zona controlada como área da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão,
cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como disposto no anexo 2 da norma regulamentadora número 10, podendo ser feito com anteparos, dupla isolação involucros, etc. Instalação da energização de impedimento de reenergização. Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Então, seria assim, tá? Aqui seria do disjuntor, no caso do disjuntor, certo? E aqui seria se fechando lá o equipamento, o armário do equipamento. Sim, tá aqui a plaquinha que eu falei anteriormente. Geralmente é assim, não opere, aí a pessoa lá diz o nome e lá a data, tá? Não opere, ligar equipamento esteja usado, tá? Ou senão essa outra plaquinha aqui, não ligue. Os cartões de avisos, placas ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema. Somente após a conclusão dos serviços de verificação de ausência de anormalidades, o trabalhador providenciará a retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios e, por fim, o dispositivo individual de travamento e etiqueta correspondente. Os responsáveis pelos serviços, após inspeção geral e certificação da retirada de todos os travamentos, cartões e bloqueios, providenciará a remoção dos conjuntos de aterramento e adotará os procedimentos de liberação do sistema elétrico para operação. A retirada dos conjuntos de aterramento temporário deverá ocorrer em ordem inversa à de uma instalação. Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto do item 10.6 da NR10, que diz respeito à segurança em instalações desenergizadas. Esse item aqui nós vamos falar um pouco mais na frente, ok? Agora vamos falar um pouco sobre os aterramentos, que é o funcional, de proteção e temporário. O aterramento nada mais é que uma ligação intencional à terra através da qual correntes podem fluir. O aterramento é classificado por funcional, ligação de um dos condutores do sistema neutro. De proteção, ligação à terra das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Temporário, ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Tipo de aterramento. Na classificação dos sistemas de aterramento, é utilizada uma simbologia padrão, onde a primeira letra indica o tipo da alimentação em relação à terra. Quando ele começar com T, um ponto diretamente aterrado. I, isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de impedância. Já a segunda letra indica a situação das massas da instalação em relação à terra. O que seria massas da instalação? Circuitos. Tá? Situação dos circuitos da instalação. P, massas diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. N, massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado. Em corrente alternada, o ponto aterrado é normalmente o ponto neutro. E outras letras eventuais indicam a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. S, funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. C, funções de neutro e de proteção combinada sem um único condutor PEM. Esquemas de aterramento. Conforme a NBR 5410,
São consideradas os esquemas de aterramento TN, TT e T, cabendo as seguintes observações sobre as ilustrações e símbolos utilizados. As figuras na sequência ilustram os esquemas de aterramento. Devem ser interpretadas de forma genérica. Elas utilizam como exemplo sistemas trifásicos. Então, aqui está um esquema de um aterramento TNS. O que é o T? O que é o T já? Massas diretamente aterradas, dependendo do aterramento eventual de um ponto de alimentação. Mas o que é o N? Massas ligadas ao ponto de alimentação aterrado. Em corrente alternada, ponto da aterrada é normalmente um ponto neutro. Então, o neutro está aterrado. O que é o S? Funções de neutro e de proteção asseguradas por condutores distintos. Então, aqui seria o aterramento aqui, tá? O neutro, como a gente está vendo, está aterrado. O neutro aqui está aterrado, tá? Então, tá aqui as massas, né? Fase 1, fase 2, fase 3, o condutor neutro, o condutor de proteção aqui, eletrostática. E aqui é a massa 1, que é a massa 2, tá? Símbolos aqui acho que todo mundo já sabe, né? Os símbolos são esse aqui é o do neutro, e esse aqui é o do aterramento, tá? Terra. Aqui já é o esquema do aterramento tipo TNC, ok? Beleza? Como vocês estão vendo aqui a diferença, ó. O esquema TNC não tem neutro, beleza? Aqui é um esquema TNCS, tá? Qualquer dúvida aí vocês depois podem perguntar. E o aterramento TT. Beleza? Aterramento IT. Então vamos para o aterramento temporário. O aterramento elétrico temporário de uma instalação tem por função evitar acidentes gerados pela energização acidental da rede, propiciando rápida atuação do sistema automático de seccionamento ou proteção. Também tem um objetivo de promover proteções aos trabalhadores contra descargas atmosféricas, que possam interagir ao longo do circuito de intervenção. Esse procedimento deverá ser adotado a montante antes e a jusante depois do ponto de intervenção do circuito e derivações se houver, salvo quando a intervenção ocorrer no final do trecho. Deve ser retirada ao final dos serviços. Para cada classe de tensão, existe um tipo de aterramento temporário. O mais usado em trabalhos de manutenção ou instalação das linhas de distribuição é um conjunto ou kit padrão composto pelos seguintes elementos: vara ou bastão de manobra, material isolante com cabeçotes de manobra, grampos, condutores, para conexão do conjunto de aterramento com os condutores e o terra, trapézio de suspensão, para a elevação do conjunto de grampos à linha e a conexão dos cabos de interligação das fases, de material leve e bom condutor, permitindo perfeita conexão elétrica e mecânica dos cabos de interligação das fases e descida para a terra. Grampos, para conexão aos condutores e ao ponto de terra. Cabos de aterramento de cobre, extra flexível e isolado. Trado ou haste de aterramento para ligação do conjunto de aterramento com o solo. Deve ser dimensionado para propiciar baixa resistência de terra e boa área de contato com o solo. Nas subestações, por ocasião da manutenção dos componentes, se conecta os componentes de aterramento temporário à malha de aterramento fixa já existente. Equipotencialização. Podemos definir equipotencialização como um conjunto de medidas que visa minimizar as diferenças de potenciais entre componentes das instalações elétricas de energia e de sinal, telecomunicações, rede de dados, etc.
prevenindo acidentes com pessoas e baixando a níveis aceitáveis os danos tanto nessas instalações quanto nos equipamentos a elas conectados. Todas as massas de uma instalação devem ser ligadas ou os condutores de proteção. Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, em condições específicas, e tantas equipotencializações suplementares quantas forem necessárias. Todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal da instalação, da edificação, né? E dessa forma, ao mesmo e único eletrodo de aterramento. Isso sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques ou de compatibilidade eletromagnética. Massas simultaneamente acessíveis devem ser vinculadas ao mesmo eletrodo de aterramento, sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques ou de compatibilidade eletromagnética. Massas protegidas contra choques elétricos por um mesmo dispositivo, dentro das regras da proteção por seccionamento automático da alimentação. Devem estar vinculadas a um mesmo eletrodo de aterramento, sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias, para fins de proteção contra choques ou de compatibilidade eletromagnética. Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. O BEP, que é a barra de equipotencialização principal, tá? Para vocês diferenciarem. Quando aparecer BEP, agora vocês sabem o que são. Veja a seguir um esquema de equipotencialização por BEP. Condutor de aterramento, estrutura do prédio, água, igual a válvula, gás, esgoto, duto de ar adicionado, de ar condicionado, eletroduto de sinal, eletroduto de elétrico. Aí, o 5, eletroduto de ligação BEP vezes a estrutura do prédio. Então, tá aqui um esquema, tá? Por BEP, que é a barra de equipotencialização principal, e EC significa condutor de equipotencialização. Então, tá aqui, tá? O 5, como a gente falou, é o eletrodo de ligação vezes a estrutura do prédio. Beleza? Aí aqui, eletrodo de sinal, o 4, 4, 4, 4, tá? Aí tem um gás, esgoto, um 3, beleza? 3 aqui também. E aqui. Que vem a estrutura do prédio, né? Que é a 2. Aqui, ó. Vem pra cá. Beleza? Então, esse aqui seria o BEP. E esse daí eu vou falar um pouco mais na próxima aula, ok? Então, bons estudos.